Imagine uma noite escura em 1839, na cidade de Basileia, na Suíça, onde o ar ainda tremia com o eco de uma tempestade recente. Christian Friedrich Schönbein, um químico comum, inclinava-se sobre sua mesa de laboratório, o rosto iluminado pela chama vacilante de uma lâmpada a óleo. O cheiro no ar era afiado, quase metálico, como o resquício de um raio que rasgara o céu. Ele inalou profundamente, sentindo um formigamento na pele, uma mistura de fascínio e desconforto, como se estivesse tocando algo proibido. "O que é isso?" murmurou, os olhos fixos no aparelho elétrico que faiscava diante dele, soltando um odor que parecia vivo. Naquela noite, sem saber, ele havia descoberto o ozônio, um poder invisível que protege a vida na Terra, mas também carrega o potencial de curar ou destruir. E se eu te dissesse que esse gás, nascido de raios e eletricidade, não apenas mudou a história da saúde, mas também salvou vidas em trincheiras lamacentas e revelou verdades que nos assombram até hoje? Fique comigo, porque essa história não é só sobre moléculas. É sobre o que sentimos quando o invisível toca nossa pele. Enquanto Schönbein observava as faíscas saltarem entre os eletrodos, seu coração acelerava, ecoando o trovejar distante da tempestade que o inspirara. Ele havia notado aquele cheiro antes, após raios cortarem o céu, um aroma que lembrava o frescor pós-chuva misturado a algo perigoso, como o aviso de uma presença que não se vê, mas se sente nos pulmões, na pele exposta. Naquela noite, ele isolou o gás pela primeira vez, um composto de 3 átomos de oxigênio unidos de forma instável, pronto para reagir, para purificar ou para ferir. Imagine o laboratório dele, paredes úmidas de pedra, o ar carregado de umidade, o som crepitante da eletricidade artificial que ele gerava com baterias primitivas, e ele sozinho, inalando aquele vapor invisível, sentindo um leve ardor nos olhos, uma coceira na garganta que o fazia tossir, mas também uma sensação de vitalidade, como se o ar estivesse mais vivo, mais limpo. Schönbein, um homem de meia idade com barba espessa e olhos curiosos, não imaginava que esse ozônio, nomeado do grego ozein, que significa cheirar, seria o elo entre a fúria da natureza e a salvação da humanidade. Ele testou o gás em si mesmo, sentindo sua potência oxidante, como ele atacava impurezas, matava germes invisíveis que pairavam no ar, prometendo um futuro onde o bem-estar não dependia apenas de remédios visíveis, mas de forças etéreas que limpavam o que os olhos não alcançavam. Mas ali, no silêncio do laboratório, uma dúvida surgiu em sua mente. E se esse poder, nascido de raios e eletricidade, pudesse ser controlado? Ou pior, e se escapasse do nosso controle, virando-se contra nós? Décadas depois, esse poder invisível encontraria um palco sombrio nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, onde a lama fétida e o sangue se misturavam ao desespero. Imagine um hospital de campanha na França, o ar pesado com o cheiro de pólvora, gangrena e morte. Soldados, com feridas abertas, infeccionadas pela sujeira das trincheiras, gemiam sob lonas rasgadas, enquanto médicos, com os olhos cansados, lutavam contra infecções que pareciam invencíveis. Foi aí que o ozônio entrou em cena, como um sopro de esperança em meio ao caos. Médicos pioneiros começaram a aplicar o gás em feridas, injetando-o diretamente nos tecidos ou usando-o para esterilizar curativos. O efeito era quase sobrenatural. O ozônio destruía bactérias com uma força implacável, salvando membros que seriam amputados, devolvendo vida a homens que já se despediam do mundo. Um cirurgião escreveu em seu diário: "O ozônio é como um raio que purifica. Ele cheira a tempestade, mas traz a cura onde só havia podridão." Naquele inferno, o gás de Schönbein se tornou um símbolo de sobrevivência, um aliado silencioso que transformava o horror em possibilidade de vida. Mas mesmo ali, entre o alívio e a gratidão, pairava um alerta. O ozônio era um poder que exigia cuidado, um equilíbrio entre salvação e risco. À medida que os anos passavam, a descoberta de Schönbein se espalhava como um sussurro entre cientistas, ganhando forma em experimentos que revelavam o duplo rosto do ozônio. No final do século XIX, enquanto a Revolução Industrial sufocava cidades com fumaça e doenças, o ozônio emergia como um aliado na biossegurança, usado para purificar água e ar, eliminando bactérias que ceifavam vidas em epidemias silenciosas. Pense em uma fábrica vitoriana, cheia de operários tossindo em meio à névoa tóxica,
e imagine o ozônio sendo injetado no ambiente, dissolvendo odores fétidos, destruindo micróbios que se infiltravam nos pulmões, oferecendo uma respiração mais pura, um bem-estar que parecia milagroso. Schönbein escreveu em suas notas: este gás, produzido pela eletricidade, é o agente da desinfecção na atmosfera. Uma frase que ecoava como uma profecia, conectando sua descoberta à saúde coletiva. Mas o verdadeiro mistério se aprofundava no céu, onde, em 1913, dois físicos franceses, Charles Fabry e Henri Buisson, olhavam para o Sol através de instrumentos precisos, medindo raios que nunca chegavam à Terra. Eles sentiram um calafrio ao perceberem: algo lá em cima, uma camada invisível de ozônio, absorvia a radiação ultravioleta letal, protegendo a pele humana de queimaduras, cânceres e mutações que poderiam extinguir a vida como a conhecíamos. Imagine-os em um observatório no topo de uma montanha, o vento gelado batendo no rosto, os olhos fixos em espectros de luz, desvendando que o ozônio não era apenas um cheiro pós-tempestade, mas uma barreira celestial, um escudo frágil contra o sol impiedoso. A emoção os invadiu. Admiração misturada a um medo sutil. E se essa camada, tão alta e intocável, pudesse ser perfurada? A tensão crescia à medida que o século XX avançava, e o progresso humano, com sua sede insaciável, introduzia inimigos invisíveis. Nas décadas de 1920 e 1930, químicos como Thomas Migley inventavam clorofluorcarbonos, os CFCs, gases milagrosos para refrigeradores e sprays que pareciam inofensivos, subindo lentamente para a estratosfera como fantasmas traiçoeiros. Ninguém via o perigo se aproximando, mas em 1974, cientistas como Mário Molina e Sherwood Rowland sussurravam alertas em laboratórios escuros, calculando equações que revelavam o horror. Esses CFCs liberavam cloro que devorava o ozônio, criando buracos no céu. Imagine a angústia deles, sentados à mesa, o suor frio na testa, enquanto números em papéis amassados pintavam um futuro onde a radiação UV invadia a Terra, queimando peles, cegando olhos, destruindo colheitas e ecossistemas. A biossegurança global estava em risco, um bem-estar coletivo ameaçado por algo que ninguém cheirava ou via. Então, em 1985, veio o choque. Cientistas da British Antarctic Survey, em uma estação isolada no Polo Sul, mediam o ar gelado e descobriam um buraco colossal na camada de ozônio, maior que a Antártida, um vazio que permitia raios mortais fluírem como uma enchente invisível. O coração deles parou. O ar rarefeito parecia ainda mais opressivo, o silêncio antártico ecoando o pânico. Nós estamos destruindo nosso próprio escudo, pensaram, sentindo o peso da revelação, uma mistura de culpa humana e urgência desesperada. Mas a história do ozônio não termina em desespero. Ela se transforma em superação, um arco de redenção que nos faz questionar nosso poder sobre o invisível. Em 1987, líderes mundiais, tocados pela ciência e pelo medo coletivo, assinavam o Protocolo de Montreal, banindo os CFCs em um ato de união rara, como se a humanidade, pela primeira vez, ouvisse o sussurro do planeta. Imagine as salas de conferência cheias de tensão, mãos tremendo ao assinar documentos que salvariam bilhões, enquanto fora, o ar começava a se curar lentamente. Hoje, a camada de ozônio se recupera, buracos encolhendo como feridas cicatrizando, provando que o poder invisível pode ser domado, usado para saúde e bem-estar, em tratamentos que purificam água contaminada, esterilizam hospitais, combatem vírus sem deixar rastros tóxicos. Schönbein, se vivo, sentiria orgulho e terror. Seu cheiro de raio se tornou um guardião da biossegurança, mas nos lembra que o equilíbrio é frágil, que nossas ações ecoam no céu. Essa história, nascida de um laboratório escuro, nos ensina que a verdadeira origem do ozônio não está apenas na ciência, mas na nossa capacidade de curar o que quebramos. Se isso te tocou, como um raio no peito, é porque precisava chegar até você, para te fazer refletir sobre o ar que respira, a saúde que ignora. Compartilhe essa verdade com alguém que precisa ouvi-la. Comente abaixo se já sentiu o peso de um poder invisível em sua vida. E se tiver coragem de mergulhar mais fundo nesse mundo de segredos, inscreva-se no canal, mas só se estiver pronto para ver o que os olhos comuns não enxergam.